O tão aguardado encontro entre Lula e Donald Trump deve ocorrer nesta semana, mas o que esperar dessa reunião? Quem vai trazer as expectativas do mercado é o ex-secretário de Comércio Exterior e coordenador do Centro de Negócios Globais da FGV, Lucas Ferraz, chegando aqui ao vivo no Jornal da Manhã para falar, sobre essa expectativa. E muita gente tem falado numa possibilidade de pegadinha. Será que efetivamente vai ocorrer isso por parte do presidente americano ou eles vão realizar tratativas quanto ao tarifaço? Muito bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Olha, temos aí uma situação, eu diria, uma oportunidade, melhor dizendo, de destravarmos, uma situação bilateral, muito complicada, talvez a mais complicada, nos 201 anos de relação diplomática que o Brasil tem com os Estados Unidos. É uma oportunidade, mas eu diria que é uma oportunidade que tem algumas características, vamos dizer assim, A primeira delas, eu acho que ela vem um pouco tarde, Tivesse, digamos, a diplomacia brasileira, investido mais, ou eventualmente até o próprio presidente Lula, feito um gesto para tentar falar com o presidente Trump antes do 9 de julho, quando nós recebemos a carta com o chamado tarifaço, eventualmente o Brasil poderia ter ficado com a tarifa de 10%, que foi a tarifa colocada ao Brasil no chamado Liberation Day em 2 de abril, e hoje o Brasil estaria numa situação, eu diria que relativamente confortável, uma vez que a sua competitividade relativa estaria, digamos, melhorada em relação a parceiros comerciais importantes, competidores importantes no mercado americano, como a União Europeia, que tem hoje uma tarifa de 15%, como a China, que tem uma tarifa de 50%, a Coreia, que ficou com 15%, a Suíça, que ficou com 39%, ou seja, vários países importantes, exportadores para os Estados Unidos, que competem com as exportações industriais brasileiras, que compreendem ali cerca de 80% de tudo que nós exportamos para os Estados Unidos, é o maior destino das exportações industriais brasileiras. Dito isso, eu entendo que é sim, digamos ali, uma linha de esperança que surge nesse horizonte para a gente tentar mitigar essas tarifas, mas todos nós sabemos que o presidente Trump é muito imprevisível, E se a gente olhar o histórico recente das negociações comerciais, em que o próprio presidente Trump se envolve diretamente, a maior parte delas, diga-se de passagem, o histórico não é tão bom. Via de regra, as negociações bilaterais são negociações assimétricas, muito mais vantajosas para os Estados Unidos do que propriamente com os parceiros com os quais ele negocia. Tudo bem, Lucas? Bom dia. Queria falar em relação à estratégia do local escolhido, que não se sabe ainda que local vai ser essa conversa entre Donald Trump e o presidente Lula também. Primeiro, que estratégia poderia se dizer que ela poderia ser feita também em forma de uma ligação antes, Em forma de uma videochamada antes, em forma de uma ligação. Tem todo esse evento para que esse encontro aconteça. Parece até algo midiático, algo que está sendo premeditado para que esse evento aconteça, para que a mídia realmente fique em cima. Mas em relação ao local, queria sua avaliação sobre local em que o Donald Trump tira férias, local em que o Donald Trump tem encontros mais pacificadores. Qual que é a estratégia em relação a esse encontro? É difícil prever, O ideal, evidentemente, seria, entendo eu, do ponto de vista do Brasil, que fosse um local onde o presidente Lula não se sentisse tão exposto, Vamos lembrar que os históricos de reuniões na Casa Branca, no Salão Oval, são históricos ruins, de chefes, de líderes, de países, sobretudo em desenvolvimento, que estiveram presentes com o presidente Trump no Salão Oval e foram, de alguma forma, tratados de uma maneira muito pouco diplomática, Então, eu entendo que, do ponto de vista do Brasil, do governo brasileiro, o ideal seria um local neutro, mas é realmente difícil prever. Eu acho que, diante da complexidade da agenda do presidente Trump, é muito mais provável até que ocorra uma ligação ou uma videochamada, É importante a gente mencionar que temas não faltam para ser negociados, O que esperar, digamos, dessa conversa, O Brasil tem, historicamente, vários irritantes comerciais com os Estados Unidos, Os Estados Unidos reclama do excesso de burocracia para exportar produtos ao mercado brasileiro, das altas tarifas do Brasil, e temas não tarifários também, inclusive temas que foram colocados na chamada seção 301, Essa investigação que foi aberta contra o Brasil,
que envolve temas aí como desmatamento, como propriedade intelectual, como big techs, né, como acordos comerciais preferenciais, ou seja, há uma gama de temas importantes, mas a questão fundamental é se o Trump de fato vai estar interessado nesses temas ou se ele vai insistir nos temas de política interna. Insistindo nos temas de política interna, a minha avaliação é que o sucesso, né, a probabilidade de sucesso desse encontro, realmente ele cai a zero, porque não há disposição do lado do governo brasileiro, né, de aprofundar temas que são temas do judiciário, não são temas do executivo. Bom, Lucas, participa da nossa conversa também Henrique Kriegner, que vai fazer a próxima pergunta. Lucas, você mencionou a questão do atraso, né? E esse atraso na conexão e interlocução entre os dois chefes de Estado realmente custou e tem custado muito caro para o Brasil. Mas logo depois que o presidente Donald Trump anunciou na Assembleia Geral que teria esse encontro, a própria diplomacia brasileira negou, dizendo que não teria e agora muda um pouco a história. O que você acha quais foram, talvez, os fatores principais que fizeram com que essas idas e vindas aí se concretizasse na possibilidade de um encontro? O que mudou nesses últimos dias? Olha, o meu entendimento é que não houve uma negativa contundente, né, do governo brasileiro no sentido de uma possível reunião. Eu acho que houve ali uma certa cautela, porque no calor, né, do acontecimento foi totalmente inesperado, ninguém previa, né, que o presidente Trump agiria da forma como agiu, sobretudo depois, né, do discurso, um discurso bastante contundente, né, do presidente Lula, com várias críticas, né, em relação a postura atual do governo americano. Então, acho que pegou todo mundo um tanto de surpresa. Eu acho que também há um fator ali que todo mundo leva em consideração, que é a imprevisibilidade, né, do presidente Trump. O presidente Trump falou na Assembleia da ONU de um encontro na semana seguinte, né, e todo mundo ali sabe que o presidente Trump pode simplesmente no dia seguinte dizer que não vai ter encontro algum, né? Então, acho que houve ali um excesso de cautela por parte do governo brasileiro, até de certa forma, eu diria que compreensível, mas eu acho também que o governo brasileiro não vai desperdiçar essa oportunidade, porque, de fato, nós estamos hoje com uma tarifa muito alta para cerca de 50% daquilo que nós exportamos para os Estados Unidos, é algo como 20 bilhões de dólares, com tarifas da ordem de 50%, que basicamente viabilizam, né, o comércio brasileiro para esses produtos, as exportações brasileiras para o mercado americano. Já tivemos os resultados da balança comercial, do saldo da balança comercial de agosto. Vários produtos, inclusive a carne brasileira, café e etc., vem sofrendo, né? Máquinas e equipamentos vêm sofrendo, né, com a queda de exportações para o mercado americano, e a tendência é que, se esse quadro perdure, ele só piore, né? A queda seja ainda maior e viabilize, né, digamos, as exportações para várias empresas brasileiras. Então, acho que há sim um interesse, mas há um otimismo, digamos, cauteloso, muito comedido, né, em função do histórico de imprevisibilidades, né, das relações do governo americano, sobretudo no que tange as questões de negociação comercial que a gente vem, né, testemunhando nos últimos meses. Nosso comentarista Túlio Nassa faz a próxima pergunta. Bom dia, Lucas. Obrigado por atender a Jovem Pan. Olha, Lucas, pensando nesse recente conflito Brasil e Estados Unidos, se falava muito que o problema era Jair Bolsonaro, né? Mas Jair Bolsonaro foi julgado, condenado e mesmo assim Donald Trump procura o Brasil para um eventual acordo. Então nos parece hoje que o problema é muito mais geopolítico e geoeconômico, né? E também não se poderia, como você bem disse, discutir as questões do judiciário brasileiro. Muito bem, para tornar eficaz então esse acordo, o que o Brasil pode levar na mala de negociação? Aquilo que Donald Trump realmente consideraria, né? Seriam os elementos químicos das terras raras? Seria um desalinhamento com o BRICS em relação à questão do dólar? Parar de comprar óleo diesel da Rússia? Enfim, o que você vê como os melhores trunfos que o Brasil tem para essa negociação, Lucas? Olha, sem dúvida alguma, a questão dos minerais críticos, né, terras raras, como você menciona, são questões importantes e já foram, inclusive, mencionadas, né, por autoridades americanas como do interesse do presidente Trump, né? Temos aí a questão dos BRICS também, como você bem menciona, irritantes, eu diria, do lado americano, em função de declarações do presidente Lula sobre transações em moedas locais no âmbito dos BRICS. O próprio conteúdo da declaração conjunta, né, da cúpula dos BRICS que houve aqui no Brasil, com defesas, né, ao Irã, com críticas ao protecionismo americano, enfim, há uma série de irritantes que podem ser discutidos na reunião. Mas eu diria
que, digamos, o eixo central daquilo que de fato hoje incomoda, né, os Estados Unidos, e eu acho que até inclusive muito em função de contatos com o próprio setor privado americano, foram traduzidos no âmbito da investigação da Seção 301. Né? Ali temos as questões das Big Techs, temos as questões da propriedade intelectual, que são questões históricas, inclusive, né, de queixas dos Estados Unidos, sobretudo no que tange à propriedade intelectual propriamente dita. Tem a questão dos acordos preferenciais, tem a questão do desmatamento, tem a questão da anticorrupção, né? Enfim, há uma gama de temas que estão colocados no âmbito da Seção 301, que eu diria que seria natural e esperado que o governo brasileiro fosse a essa negociação, né, já com esses temas, com respostas a possíveis aberturas, né, digamos, de negociação nesses temas. Mas, como eu disse, eu acho que é uma negociação muito difícil e há que se esperar, eu acho que muito pouco, talvez, desse encontro, no sentido que temos hoje uma tarifa de 50%. É uma tarifa muito alta. Então, o que o governo brasileiro, a pergunta, né, que eu acho que é a mais importante, o que o governo brasileiro poderia oferecer, né, de tão valioso ao presidente americano para que ele reduza substancialmente tarifas hoje que estão em 50%? Então, eu sou um pouco, digamos, eu sou otimista, mas de forma muito comedida, né, em relação ao resultado concreto dessas negociações, porque eu acho que nós deixamos a situação bilateral chegar num nível muito ruim, né? 50% de tarifa, o que poderia ser reduzido a partir daí? 10%? De muito difícil reduzir para os 10%. Se ficarmos com 25%, 20%, ainda assim são tarifas muito altas, né? Então, eu acho que sim uma boa notícia, mas seria otimismo exagerado esperar demais, né, que algo vai sair de realmente substantivo dessa conversa e que vai aliviar de fato a situação do setor privado, sobretudo aquelas empresas que ficaram com essas tarifas tão altas. Até porque, né, Lucas, o contexto político está sendo muito explorado por parte do governo, trazendo essa narrativa, obviamente, de que o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que articulou essas sanções contra o Brasil, e dessa forma, então, o contexto político está sendo amplamente aí divulgada essa narrativa de que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro que articulou tudo isso e por conta dessas questões está prejudicando o Brasil. Mas se realmente houver esse encontro, até o presidente Lula disse que quer a presença do Geraldo Alckmin, né, vice-presidente também, e está à frente da pasta da indústria, comércio e serviços. De que forma que eles devem proceder às tratativas para, de fato, né, não criar uma crise ainda maior em relação aos Estados Unidos? Eu acho que o governo brasileiro tem que, de alguma forma, evitar, né, entrar em discussões políticas, né? É muito provável que o governo americano trate das questões relativas, né, ao processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Inclusive foi mencionado na carta do presidente Trump, né, que foi enviada no dia 9 de julho. Como você bem mencionou, o governo brasileiro, de alguma forma, politizou a questão, né? Como eu disse, a gente poderia ter resolvido isso antes do dia 9 de julho, né? Quando nós recebemos a carta, porque essas duas questões, tanto de questões de política interna quanto questões comerciais, elas já estavam postas, né, quando o Brasil recebeu a tarifa de 10% no dia 2 de abril. Os irritantes, né, em relação às Big Techs, por exemplo, que também estão colocados na carta, a questão da censura nas redes sociais, são questões que vêm desde da época da eleição do presidente Trump, né, quando o Elon Musk apresentou ali vários desentendimentos, né, com relação ao ministro da Suprema Corte aqui no Brasil. Então, essas questões já estavam colocadas, mas pelo fato de havermos politizado excessivamente a relação bilateral, declarações jocosas, inclusive do lado brasileiro, de autoridades brasileiras, né, que entendiam e entendem até o momento, isso é claro também, que se beneficiam politicamente da situação atual, com defesa da soberania, então a popularidade do presidente brasileiro vem crescendo em função desses temas, o governo brasileiro vem surfando essa onda, né, mas o que o setor privado quer é a solução célere, né, dessa questão. O setor privado está sofrendo com essas tarifas de importação e quer a solução. A solução de curto prazo só existe uma, é o entendimento entre os dois presidentes, é a solução de altíssimo nível. Então é importante também do lado do governo brasileiro, né, que ele tente ser o máximo pragmático possível, né, nessa conversa e evite politizar o tema, que já está muito politizado
eu diria que dos dois lados, né? Então, pragmatismo, objetividade e a certeza, né, de trazer, de fato, elementos, né, na sacola que atraiam os Estados Unidos, que sensibilizem as autoridades americanas para que a gente consiga diminuir essas tarifas. Sem dúvida alguma. A gente vai torcer para que, de fato, isso aconteça. Nós conversamos com o ex-secretário de Comércio Exterior e coordenador do Centro de Negócios Globais da FGV, Lucas Ferraz, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. Sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado.